Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje nós estaremos atribuindo as nossas discussões relacionadas então a Axel Honneth, que vai, em outras palavras, trazer diversas contribuições para a discussão do direito. No texto de hoje, nós atribuímos todos os reconhecimentos ao professor Eduardo Bittar, que vai nos trazer então essas informações para possibilitar então as nossas análises e discussões. Vamos então ao nosso primeiro slide. Axel Honneth nasceu no ano de 1949. Atualmente é professor de filosofia da Universidade de Columbia, em Nova York, na Universidade de Gotha, em Frankfurt, e diretor do Instituto de Pesquisas Sociais em Frankfurt desde 2001. Suas principais obras: Criticar ao Poder, Etapas Reflexivas em uma Teoria Social e Crítica, Luta por Reconhecimento, A Gramática Moral dos Conflitos Sociais, Sofrimento de Determinação, uma reatualização da filosofia do direito de Hegel em seu último livro. O Direito à Liberdade, o esboço de uma moral democrática. A discussão a respeito da identificação de liberdade é um tema que permeia a história da filosofia e se destaca como o principal valor da sociedade moderna. Não se trata da liberdade como livre-arbítrio, de um sujeito atomizado, desvinculado de toda a sociedade que o vincula. Alex Honneth é um teórico muito importante que vai trazer as discussões relacionadas ao reconhecimento, aspectos que serão trazidos para esse reconhecimento. E nesse sentido, entendendo que esse indivíduo só realmente vai participar do contexto coletivo a partir desse reconhecimento. Então as discussões serão atribuídas a essa característica. 3 pontos importantes ele vai trazer para nós aqui, que está aliado a 2 universos, que são as contribuições dos estudos de Hegel, dentro de uma perspectiva que trará esse suporte teórico, bem como também as perspectivas em torno da discussão de Nietzsche, que vai trazer também um suporte teórico a partir de características da psicologia relacionado ao pensamento do amor, que é um dos aspectos que faz presentes também na sua discussão. Vamos então ao nosso próximo slide. Quanto ao padrão de reconhecimento do amor, devem ser consideradas as relações entre 2 parceiros de amizade e entre os pais e filhos. Tais etapas de desenvolvimento da relação de reconhecimento, mãe e filho, são constitutivas do que Honneth nomeia de ser em si mesmo em um outro, o qual pode ser concebido como padrão elementar de todas as formas maduras de amor. O amor entre pai e filho, não apenas o primeiro padrão de reconhecimento, mas também aquele que dará o fundamento para todas as outras relações. Nesse sentido, preciso o comentário de Honneth. Ele precede tanto lógico como geneticamente toda outra forma de reconhecimento recíproco. Aquela camada fundamental de uma segurança emotiva são apenas na experiência, mas também na manifestação das próprias carências e sentimentos, propiciada pela existência intersubjetiva do amor. Constitui o pressuposto psíquico de todas as outras atitudes de autorrespeito. Essa é uma das concepções que Honneth traz para nós, quando vai efetivamente trazer essa concepção de quais são os aspectos de reconhecimento. Então o amor, ele faz parte dentro desse universo, ao qual dando suporte para essa discussão, ele vai então buscar em Nietzsche referente aos aspectos relacionados ao amor, a construção do amor, o processo efetivo que se faz diante dessa relação. E tudo isso, obviamente, que vai refletir também nesse processo de reconhecimento dessa pessoa dentro do contexto coletivo. Então aí nós temos um aspecto importante que faz parte então desses 3 pontos que ele traz para nós, referente então à sua teoria que discute essa questão do reconhecimento. Vamos então ao nosso próximo slide. Nas relações jurídicas pré-modernas,
O reconhecimento da pessoa como sujeito de direito está ligado ao seu estamento, que está relacionado ao padrão de reconhecimento da autoestima ou solidariedade. Os direitos e deveres individuais são definidos no âmbito da estrutura social de cooperação, o que significa, em termos práticos, que nem todo indivíduo é considerado como sujeito de direito. Todavia, a partir do advento do direito moderno, o sistema jurídico deve ser compreendido como expressão dos interesses universalizáveis de todos os membros da sociedade. E a partir de então, o direito não deve mais admitir qualquer forma de exceção ou privilégio. Nessa mesma direção, a lapidar a sintética afirmação de Celso Laffer: é justamente para que o dado da existência seja reconhecido e não resulte apenas do imponderável da amizade, da simpatia ou do amor no estado de natureza, que os direitos são necessários. Aqui nós temos então a discussão de um segundo ponto trazido por Honneth, que é a relação que nós temos sobre o direito. O direito relacionado à perspectiva também da autoestima social ou da solidariedade. Então, dentro desse aspecto, esse indivíduo também precisa obter esse reconhecimento com relação aos seus direitos. E isso se faz através de diversos aspectos que é efetivamente constituídos pelas normas jurídicas. Então nós temos esse fator que também compreende esse processo maior da teoria do reconhecimento, que é o reconhecimento a partir do direito, que vai trazer então essa discussão proposta aqui por Honneth. Vamos então ao nosso próximo slide. Alex Honneth não aborda em detalhes a questão das características de uma pessoa moral. Ele elenca tais características no contexto da autonomia descentrada, o sujeito depois da queda. Nesse texto, Honneth define a pessoa moral como aquela capaz de dirigir e organizar a própria vida e atender às demandas morais de seu ambiente. A fim de atender esses objetivos, tal pessoa deve possuir as seguintes habilidades. Primeira delas, a articulação de suas necessidades por meio da linguagem. Segundo, construção de uma narrativa coerente da própria vida. E terceiro, sensibilidade moral em relação ao contexto. Aqui então, dentro desse contexto, nós podemos perceber que a ideia de Alex Honneth é efetivamente através dos seus critérios constituídos, que são os 3 pontos importantes que ele traz sobre a relação do reconhecimento, que é a ideia do amor, do direito e também da solidariedade, que a partir desses critérios, essa pessoa, efetivamente, esse indivíduo, seria reconhecido pela sociedade, ele estaria participando dessa sociedade a partir desses reconhecimentos, que são critérios apresentados por ele aqui. Então, dentro dessa relação, você precisa entender que você precisa atribuir os seus conhecimentos, a sua forma de agir, o seu respeito às normas, bem como também a sua organização pessoal, que são aspectos aqui presentes dentro dessa discussão trazida aqui por Alex Honneth. Vamos então a nosso próximo slide. É com o conceito de imputabilidade que a nação do homem capaz atinge sua mais elevada significação na forma de se qualificar a si próprio, como aquele sujeito que é capaz de realizar uma ação. A questão da atribuição da responsabilidade é a tarefa do direito. Tal atribuição de responsabilidade é feita de modo específico, considerando a singularidade de cada agente. Isso fica claro quando consideramos o princípio da individuação da pena. A sabedoria da imputação jurídica é não determinar uma responsabilidade limitada que iria na direção da indiferença, mas achar uma justa medida nos limites de uma relação de proximidade local e temporal entre as circunstâncias de ação e os efeitos de um eventual dano. Para o direito, só será considerada imputável a pessoa no pleno exercício de suas capacidades, vale dizer, o sujeito de direito. Aqui nós temos um aspecto importante, que é trazido então pelo nosso autor aqui, o Alex Honneth,
Então, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos o exercício e aplicação de todas as perspectivas jurídicas do Estado a partir da relação daquilo que efetivamente é atribuído à pessoa, entendendo que essa pessoa, enquanto reconhecimento, trazendo todas essas características, né, que são esses 3 pontos aqui trazidos por Alex Honneth, né, então dentro dessa característica que você vai ter efetivamente a aplicabilidade das estruturas jurídicas do Estado mediante essa pessoa. Então percebo vocês que fazem então aí uma relação, uma análise dentro desse contexto teórico, a partir dessas teorias trazidas aqui, a capacidade de cada um desses processos de reconhecimento, que efetivamente essa pessoa vai ser constituída e atribuída efetivamente às relações também do comportamento de direito do Estado. Vamos então ao nosso próximo slide. O indivíduo único e insubstituível, mas semelhante a outros, transformando-se em sujeito graças ao direito. A própria etimologia da palavra é esclarecedora. O sujeito, assujeitado, que deve respeitar uma lei maior que todos o submete. O ser humano é definido como sujeito por obra e graça de um dogma do direito, segundo Alan Suppiott. As noções de sujeito e de objeto, de pessoas e de coisa, de espírito, de matéria, se definem por oposições mútuas. Uma não é concebível sem a outra, e jamais a ciência positiva poderia ter nascido sem elas. Cumpre realmente postular que o homem é um sujeito capaz de razão para que a ciência seja possível e seja a definição do ser humano. Não resulta de uma demonstração científica, mas de uma afirmação dogmática. É um produto da história do direito e não da história das ciências. Ser um sujeito de direito significa a possibilidade de participar da esfera pública, respeitando a si próprio e aos outros como um outro sujeito. Essa última frase aqui, ela efetivamente traz uma proximidade muito grande com o pensamento de Alex Honneth, que é efetivamente ser um sujeito de direito significa a possibilidade de participar da esfera pública, respeitando a si próprio e aos outros como um outro sujeito. Em outras palavras, é efetivamente esse processo do reconhecimento. Então trazemos aqui nessa discussão do Alex Honneth essa concepção do reconhecimento, que é a partir dele que efetivamente você terá então a possibilidade desses 3 aspectos, a possibilidade de ser um sujeito de direito e estar inserido dentro desse contexto da sociedade. Então, nesse sentido, as discussões trazidas por esse teórico vão direcionar a essa característica, que em outras palavras, como o sujeito é visto dentro do contexto, como ele é reconhecido, né, enquanto pessoa dentro desse contexto jurídico, social e emocional. Então, dentro dessa relação que nós trazemos aqui, então, essa teoria concebida por Alex Honneth. Espero que tenha contribuído para vocês aqui algumas informações. Volto a afirmar, é uma teoria muito mais complexa, nós trazemos aqui os primeiros preceitos, ou seja, de uma forma assim mais simplificada, né, dentro das teorias, mas para nós entendermos efetivamente qual é a forma de pensamento de cada um desses teóricos que são importantes dentro das discussões da área do direito, nesse caso, dentro da filosofia do direito. A todos vocês, muito obrigado, agradeço a atenção até esse momento e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.